Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal para a gente falar sobre Lucas Moura e Zubeldia. O plano traçado, da comissão técnica junto com o próprio jogador para que o Lucas acabe não estourando, porque desde o seu retorno ao futebol brasileiro, propriamente ao São Paulo, ele tem sofrido com algumas lesões de maneira consecutiva, tem tido alguns problemas físicos, inclusive retornou há pouco tempo, mas tem tido aí uma sequência interessante, inclusive marcou 3 gols nos últimos 3 jogos, contra o Águia de Marabá, Tajeres e contra o Cruzeiro também neste domingo no estádio do Morumbi, fez um golaço ali, abriu o placar para a vitória tricolor. Então, existe um consenso entre as partes de que vai haver uma dosagem de minutos e alguns treinos específicos também para o Lucas em relação ao seu condicionamento físico. A ideia justamente é sanar todos os problemas que o Lucas acabou tendo desde o seu retorno ao futebol brasileiro. O próprio Lucas já falou, que na Europa ele não tinha muito esses problemas, que foi talvez um choque de intensidade, de treino, que acabou fazendo com que o Lucas ficasse mais propenso a essas contusões. Então, o Zubeldia, junto com a sua comissão técnica e também com a parte de fisiologia, vão tentar fazer essa minutagem controlada do Lucas e também fazer algumas questões nos treinamentos, pegar um pouquinho mais de carga em algum determinado exercício, fazer alguns trabalhos, aí a gente já vai entrar mais na parte dos especialistas da fisiologia, não é a intenção aqui da gente usar os termos difíceis e tudo mais. Mas a ideia é basicamente essa, tanto é que nos jogos em que o Lucas foi titular, ele acabou sempre sendo substituído, É óbvio que talvez precisando do resultado em uma ou outra determinada partida, o Lucas vai acabar completando 90 minutos mesmo cansado. E ele mesmo falou que no segundo tempo ele acabou ficando cansado ali em entrevista ao Premier após o jogo. Então, justamente esse é o plano, essa é a ideia. Não vai estourá-lo, Lucas. Por exemplo, Luciano, vamos ao exemplo do Luciano. O Luciano ele tem condições, ele é privilegiado fisicamente, porque ele tem condições de aguentar 90 minutos ali em partidas consecutivas. E é basicamente talvez o mesmo trabalho que vai se fazer com o Lucas, porque se vocês vão lembrar, se vocês pegarem na memória, o próprio Luciano, no início dele na trajetória do São Paulo, ele tinha muitos problemas físicos, ele acabava ficando muito tempo no departamento médico por conta de algumas contusões, porém foi feito esse trabalho específico, essa dosagem de minutos em um primeiro momento, até que identificasse ali o que pode ser, o que tinha feito o Luciano ficar propenso a lesões, intensificaram a carga, fizeram alguns trabalhos específicos com ele, corrigiram essa situação e hoje dificilmente o Luciano fica fora por conta de contusão, O Luciano normalmente fica fora por suspensão, alguma coisa nesse sentido. Por lesão é mais difícil, ele está sempre normalmente inteiro. E vai ser o mesmo trabalho que vão fazer com o Lucas, A expectativa basicamente é essa, De ter o Lucas melhor em mais tempo. E aí em partidas, por exemplo, contra o Águia, contra o Tajeres, quando abriu 2-0, ontem contra o Cruzeiro, quando também já estava com o resultado mais ou menos engatilhado, a ideia vai ser sempre tirar o Lucas, justamente para que não haja esses problemas aí com o Lucas no futuro, Porque o Zubeldia já identificou que ele é um dos principais jogadores do time, se não o principal, quer contar com o Lucas por muito tempo. O departamento médico, a fisiologia e a comissão técnica já tem trabalhado nessa questão de não é premeditar, prevenir é a palavra certa, de prevenir algumas contusões. Inclusive foi por conta disso que o Bobadilla e o Nestor acabaram ficando de fora contra o Barcelona, por exemplo. Inclusive agora o Nestor jogou 90 minutos pela primeira vez, Ele começou a partida como titular diante do Cruzeiro e terminou a partida como titular. Ele não foi substituído, terminou o jogo. Então é uma amostra do que tem sido essas prevenções, desse trabalho que tem feito unificado ali entre a parte de fisiologia, que tem eu esqueci agora o nome do profissional, que ele já era do clube, só que agora ele tem um cargo específico, é alguém mais direcionado, junto com a comissão técnica, justamente para que não haja mais esses problemas físicos. E desde então, o São Paulo não tem tantos problemas físicos assim, Recentemente, o São Paulo tinha 4 desfalques por conta de lesões, e
4 era um número assim, que o São Paulo não tinha muito tempo, era sempre mais do que 4 desfalques por partida. E aí agora, se a gente for pegar contra o Cruzeiro, por exemplo, foram 2 desfalques por conta de lesão. O Rafinha, que ainda está se recuperando, e o Pablo Maia, que vai ficar longo um bom tempo. Ah, mas e o Rato? O Rato, inclusive, está no documento que o próprio clube divulgou à imprensa, o Rato ficou de fora para aprimorar a parte física. Né? A gente conversou aqui um pouquinho sobre o Rato, que a tendência é dele ser relacionado ou contra o Cruzeiro ou contra o Inter, que dependia do Zubeldia, porque ele estava 100% recuperado, estava treinando bem, e faz parte desse planejamento. Ó, ele tem condição contra o Cruzeiro? Tem. Tá 100%? Tá. Mas para prevenir, vamos jogar ele para um outro jogo, porque justamente para ele ter um pouquinho mais de treino? Não vamos ter urgência? Vamos ser mais cautelosos. Ah, o fulano volta contra o Inter. Não. Se ele volta contra o Inter, ele não vai voltar contra o Inter. Se ele tem condições, ele não volta contra o Inter, ele volta contra o Corinthians. Ah, o fulano volta no domingo. Ah, não. Se ele volta no domingo, vamos dar uma segurada. Ele volta na outra quarta-feira. E assim vai ser, né, nos próximos jogos e talvez na era Zubeldia, no comando do São Paulo. Vai ser sempre essa prevenção, esse pé atrás, justamente para dar esse pé atrás para, quem sabe, dar 2 passos lá na frente e aí ter os jogadores à disposição. Inclusive, por exemplo, o Rafinha. Eu até tinha falado com vocês a previsão do Rafinha de ser aí no segundo semestre de junho, mas o Rafinha vai ter uma cautela ainda maior por se tratar de um jogador já muito experiente e por não ter uma urgência no setor, né? Porque você tem 2 jogadores ali, é verdade que o Vinícius, o pessoal tá pegando um pouquinho no pé e o Moreira acabou não tendo um bom desempenho contra o Cruzeiro, e aí ele também será avaliado para ver se houve contusão. Ele acabou sendo substituído aos 43 minutos do segundo tempo. E aí a ideia é justamente dessa prevenção. Então o Rafinha, ele pode ter condição? Pode, mas aí vamos esperar um pouquinho mais para que não haja essa pressa e até acabar atropelando algumas etapas, algumas situações e o jogador acabar se lesionando novamente. Então podemos estar presenciando finalmente o fim dessa era do São Paulo de muitas lesões, né? É um bom tempo já que o São Paulo sofre com problemas físicos. Então, provavelmente teremos aí que isso termine na era Zubeldia. A tendência é essa e o Lucas vai ser um bom exemplo disso. Beleza? O que você acha? Deixa aí nos comentários. Lembrando que o São Paulo folga 2 dias, tá? Segunda-feira e terça-feira não terão treinamentos no CT. O São Paulo volta na quarta-feira para começar a preparação contra o Internacional. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.